Todos os dias da minha vida são horríveis. Esqueça as comédias adolescentes. Elas não têm ideia do que é vergonha de verdade. Mas eu tenho sim. Porque vergonha é o meu nome do meio. Oi, eu sou Mad. E hoje meu pai e eu vamos pra aula. Juntinhos. Porque estamos na mesma classe agora. Parece burrice. Ou pior pesadelo, não é? O fato é que meu pai é um hippie. Ele nasceu numa família rígida e aguentou toda coisa de exército. Até os 16 anos, quando fugiu. Começou a viajar e viver pro seu prazer. Um dia conheceu a minha mãe, que era tão livre e feliz como ele. Eles se apaixonaram e viajaram pelo país, fazendo bicos para sobreviver. Então, anos se passaram. Eu nasci e meus pais se acalmaram. No começo tentaram viver como pessoas normais, até com um emprego estável. Mas não durou. E nossa pequena família voltou a viajar no trailer. Mas tudo mudou quando meus avós morreram. Meu pai manteve um relacionamento neutro com eles, e eles ligavam a cada poucos meses. Até que um dia, uma ligação mudou toda a nossa vida habitual. Temos que voltar para minha cidade natal. Papai disse palidamente. Meus pais deixaram a casa e o dinheiro para mim. Minha mãe apoiou a ideia. Eu crescia, e estudar em casa já não era mais suficiente para mim. Então voltamos para a cidade do meu pai, e ficamos numa casa grande e bonita. Uma casa? Você imagina? Eu tinha até meu quarto. Eu nem sonhava com isso. O primeiro que veio ver o papai no seu retorno foi o seu amigo de infância, o tio Nick. Ele era gentil e estava feliz pelo seu colega de classe estar indo bem. Que bom que você relaxou, Kevin, disse tio Nick enquanto tomávamos um chazinho com bolo. Você não tem mais 16 anos. É hora de pensar no futuro da Mad. Não se preocupa, eu ajudo como puder. O tio Nick era o diretor da melhor escola da cidade. Como fez isso, amigo? O meu pai riu. Você vivia por aí, aprontando o tempo todo. Eu não sei. O homem ergueu as mãos. Eu gostei de como faziam piadas de maneira gentil. E sonhei que teria amigos tão bons na escola, com quem superaria os obstáculos, e seríamos amigos para a vida toda. Como fui ingênua, pensando que os alunos da escola me receberiam de braços abertos. É claro, eles sabiam que eu era diferente deles. Eu me vestia diferente, eu falava diferente, era confiante e relaxada, porque os meus pais me criaram livres como eles foram. Na primeira semana, ninguém falou comigo. Imagina só, eu sentei ao lado de uma garota, sorri pra ela, e ela só olhou pro celular. Fala sério. Mas que rude! Quando levantei a mão na sala e respondi corretamente a resposta do professor, um aluno tirou onda. Eu era uma novata e aberração. Um cara até fez uma piada sobre meus pais, os chamando de vagabundos, mas essa piada aí não me fez rir. Então eu tive que jogar um livro nele e perguntar o que seus pais faziam pra viver. Ei, ridiculino! Os seus pais trabalham numa fábrica perigosa? Deve ter uma boa razão pra eles terem um filho retardado. Com o tempo, todos se acostumaram comigo. Meu sucesso não parecia mais um desafio pros outros e uma razão pra me xingar. E eu fiz uma amiga, a Sandra. Minha vida começava a melhorar. Um dia, quando eu voltava da aula com a Sandra, eu vi meus pais e o tio Nick na mesa, tomando café. Mas, a julgar por suas expressões, me parecia que eles estavam tendo uma conversa muito difícil. Oi, tio Nick. Eu acenei com a mão e sentei à mesa. Como vai? Eu tô bem, mas seu pai está... Eu percebi que meu pai estava muito sombrio. Qual o problema? Querem demitir papai do trabalho. Mamãe disse triste. Ai, meu Deus! Papai conseguiu um emprego de entregador e todos nós vivíamos do seu salário. O que vamos fazer agora? O que você fez? Eu perguntei a papai. Não pensei no futuro. Mas como assim? Eu era jovem e confiante. Decidi que educação era desnecessário para uma pessoa livre e criativa como eu. O meu pai sorriu tristemente. Sim, o meu pai não estudou muito. Ele tinha certeza que a experiência de vida era muito mais importante do que toda a teoria. Em parte era verdade. Vivemos todos esses anos assim. A administração mudou.
O novo diretor acredita que os funcionários devem ter ao menos ensino fundamental. Mas não se preocupe, Maddie. Vou achar outro emprego. Eu fiquei chateada. Papai não era novinho. Não dava pra saber quanto tempo levaria pra achar outro emprego. Tínhamos economias, mas mal davam pra 2 meses. E o dinheiro que meus avós deixaram foi todo pra pagar dívidas. Todas as dívidas que os meus pais acumularam durante a vida sobre rodas. Não precisa achar outro emprego, Tio Nick assegurou. Fale com o novo diretor. Peça que deixem você fazer um estágio escolar. Você é um bom trabalhador, Kevin. Tenho certeza que ele vai pegar leve. E eu, como diretor, ajudo. O ânimo se elevou. Essa é uma ótima maneira de resolver o problema. Dias depois, papai chegou parecendo feliz, como quem ganhou $1 milhão na loteria. O chefe aceitou. Tenho 1 ano para me formar. Era isso. Tudo ia bem na família de novo. Só que não. Um dia, Sandra e eu saímos para comer. O caminho passava pela sala do diretor. Eu dei uma olhada pela porta e quase perdi os sentidos. O meu pai estava sentado em uma cadeira. Eu pedi que a minha amiga esperasse um pouco por mim ali no corredor e entrei. Pai, o que tá fazendo aqui? Oi, querida. O meu pai acenou. Eu só vim buscar os resultados dos exames. Lembrei, ele fez os testes intermediários para ver se passava sem nenhuma aula. Então o tio Nick veio do seu escritório. Ele sorriu e entregou os papéis ao meu pai. Aqui o resultado, Kev. Infelizmente não foi bem em história. Vai ter que fazer aulas para aumentar os pontos. Aulas? Eu pulei para cima e para baixo. Meu pai vai ter aula? Coloquei você na classe da Maddie. Acho que isso vai facilitar a sua adaptação. Parecia uma sentença para mim. Entendi agora como as pessoas no corredor da morte se sentem. Eu acabei de relaxar e agora isso? Mas meu pai parecia tão infeliz que não pude falar do meu desagrado. Não havia nada a fazer. No dia seguinte, tivemos 2 aulas de história. Quando o aluno cabeçudo entrou na sala, todos paralisaram. Sr. Gray, o professor, apresentou meu pai. Esse é o Kevin Shepard. Vai estudar história em programa especial. Especial para retardados? Cacarejou o Zack, o grandalhão com quem eu brigava. Ei, cala sua boca! Eu disse antes que pudesse pensar nas consequências. Como é que é? As sobrancelhas dele subiram de repente. Espera aí! Shepard, é o seu irmão mais velho? Você é péssimo em matemática e seu cérebro é uma bagunça. Finalmente entenderam que Kevin era o meu pai. O professor bateu com um lápis na mesa, silenciando os alunos. Meu pai foi até uma mesa tentando não me olhar. E a aula começou. Assim nós estudamos. Na primeira vez eu discuti com todos que falaram da sua inteligência. Nós tivemos problemas, mas papai não poderia ser rude com as crianças. Então, essa se tornou a minha função. Todas as noites meu pai se desculpava pelo que eu tive que suportar. Eu tentei meu melhor para não chorar ou dizer algo maldoso. Papai ia bem na escola. Ele fazia o dever, estudava o que não entendia à noite e trabalhava ao mesmo tempo. Mas os seus colegas não apreciavam os seus esforços. E eles faziam mais e mais piadas ofensivas. Um dia, a ativista da escola, Débora, veio à nossa aula. Ela liderava as festividades e os eventos da escola. Ela disse: em 2 semanas, um concurso de talentos. O tema são anos 80. A turma vencedora vai pra Disney às custas da escola. As crianças comemoraram, nem todos tinham dinheiro pra ir pra Disney. E agora tinha essa chance. Que tema imbecil é esse? Zack resmungou. Anos 80? Pelo amor de Deus! Meus pais nem pensavam em me ter. Esse foi um bom tempo. Papai suspirou, tirando os olhos do livro. E, realmente, durante esses anos ele era jovem e curtia a vida. Escuta, por que não nos ajuda, Odino Kevin? A classe inteira apoiou Zack. Ajudar? O meu pai hesitou. Claro! Eu resolvi animá-lo porque era uma ótima ideia. Faça uma atuação musical dos anos 80 e vamos ver o Mickey Mouse. Papai estava relutante, mas não precisei implorar muito. Da sua playlist, alguns dos sucessos mais brilhantes da discoteca. E, francamente, mais trash da época.
Ele nos fez aprender, fez uma dança engraçada, mas divertida. Mamãe se juntou, com uma mala cheia de roupas velhas, e escolheu um visual apropriado para todos. Bem, parecíamos bombásticos e demos o nosso melhor. Queríamos vencer. E o destaque da apresentação, claro que foi o meu pai. Imagina, ele não hesitou em se apresentar com os adolescentes e recebeu uma salva de palmas. Claro, superamos até os veteranos, que rolaram no palco com patins abraçados com bola-disco. Ai, ai, eu nunca estive tão orgulhosa do meu divertido e talentoso pai. Você é incrível, Dino Kevin. Zack deu um tapa no ombro do papai. Obrigado. Mas você não vem conosco, né? Por que não? Eu perguntei. Então você é a favor de andar de jeans, mas quer se divertir sem ele? Pai, você tem que vir com a gente. Não terá outra chance. Infelizmente, papai não teve chance de ir. Ele passou com sucesso em história no ensino médio. Passou nos testes e pôde continuar trabalhando com todo o seu potencial. E o novo chefe agradeceu tanto a tenacidade e o desejo do meu pai de trabalhar na empresa que o promoveu a chefe de logística. Pra ser sincera, eu não imaginava as aulas de história sem o meu pai, que ficava na carteira ao lado, escrevendo sempre algo no caderno. Nós todos comemoramos a promoção do papai. Meus pais, eu, o tio Nick. Que momento! E agora, Kev? Nick ergueu seu copo de suco. Talvez seja a hora de ir pra faculdade. Por que não? Papai piscou de volta. Só tenho que decidir onde minha filha e eu vamos estudar depois do ensino médio. Acho que toda a vizinhança ouviu o meu grito. E como você apoia seus pais em momentos difíceis? Conta nos comentários e se inscreva no canal para não perder outra história interessante.